Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz sejam em cada coração nesta noite. Nós somos gratos ao Senhor por essa oportunidade, né? Queremos agradecer inicialmente ao pastor dessa igreja, ao conselho dessa igreja, que nos ofereceu essa oportunidade de poder transmitir a palavra do Senhor. Como nós sabemos, essa mensagem que não é nossa, mas é do nosso Deus. Vamos meditar em um texto nessa noite, como está projetado em Malaquias, capítulo 1, dos versículos 6 ao versículo 14. Vamos ler esse texto nessa noite e meditar acerca das verdades que ele nos apresenta. Malaquias 1, do 6 ao 14. Eu vou ler, peço que você acompanhe a leitura. Os que quiserem ficar de pé, que possam assim fazer. Malaquias 1, do 6 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. O filho honra o pai e o servo a seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. Vós dizeis, em que te desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cegos para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Poder assentar nessa noite, o pastor já orou. Quando o pastor me falou que eu vinha pregar aqui, eu fiquei pensando, qual texto eu vou levar à igreja do Senhor? E aí, depois de pensar, a gente precisa orar. E eu fui orar, então, para que o Senhor direcionasse que texto trazer para a igreja, que texto manifestar nessa noite. E o Senhor, eu fazendo algumas leituras, algumas pesquisas, o Senhor direcionou para falar acerca desse texto nessa noite. E eu quero falar debaixo do título, como está projetado, os perigos em relação ao culto que nós oferecemos na casa do Senhor. Inicialmente, nós podemos ver que Malaquias ele vai apresentar algumas acusações, como nós lemos aqui no texto, no início, contra Israel. A gente vai ver que também ele mostra a recusa dessa nação em aceitar a repreensão que o Senhor está dando através de Malaquias a eles. Se a gente volta um pouquinho, a gente vê que Esdras e Neemias, eles se esforçam, eles trazem uma mudança, o povo começa a entender que precisava, reconstruir, precisava se unir para que pudesse, então,
fazer com que a comunidade ficasse unida. A gente olha para Esdras e Neemias e a gente vê isso. Só que quando chega em Malaquias, a gente observa que o povo, ele dá lugar, ao invés da idolatria, agora o povo dá lugar à indiferença àquilo que tem oferecido ao Senhor. E a gente olha para Malaquias e o texto que a gente leu inicialmente, né, o texto que a gente vai discorrer nessa noite, a gente consegue ver que ele vem falar sobre sacrifícios indignos que eram oferecidos pelos sacerdotes, que eram os líderes que estavam ali, líderes religiosos naquele tempo, e a gente vê que o texto vai mostrar falta de respeito de Israel pelo Senhor. A gente vê que aqui os sacerdotes são criticados fortemente, porque estavam levando ao altar do Senhor aquilo que não deveria ser levado. E dentro disso, eu quero abordar alguns pontos com os irmãos, e o primeiro deles é o perigo da racionalização. A gente, quando lê o texto, a gente fica assim abismado, como que eles faziam isso, por que faziam isso, mas a primeira coisa que a gente pode observar nesse texto é justamente o perigo da racionalização. E o que é, então, racionalização? O que é isso? Se a gente for procurar, a gente vai ver que racionalização é a tentativa da nossa mente em justificar, ocultar ou nos convencer de que aquilo que é pecado não é pecado e de que aquilo que é abominável não é abominável. E a racionalização tem sido algo que tem chegado, infelizmente, às igrejas do Senhor. A gente sabe que nós precisamos oferecer um culto racional ao Senhor, nós sabemos disso, mas ser racional é uma coisa e racionalizar é outra coisa. E a gente precisa observar para aquilo que o texto tem falado para a gente, e a gente vê no versículo 6 e 7. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezai o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntas, em que te havíamos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Então, a gente vê nesses dois versículos que há um grande perigo de se praticar o mal sem perceber. Há um grande perigo de nós estarmos praticando o mal sem perceber. É só você olhar a pergunta que é feita, que eles fazem. Em que te havíamos profanado? Eles estão sendo alertados e eles da perguntam, mas como assim? Nós estamos fazendo isso? Como assim? Eu não estou sabendo disso. E vocês que frequentam a igreja, que são membros dessa igreja, eu creio que vocês ouvem a toda semana a pregação fiel da palavra de Deus. Semana após semana. E aí vem a pergunta, quando algo acontece de inesperado, mas como assim? Por que isso aconteceu? Eu não estou entendendo por que isso está acontecendo. E aí você vai para a palavra de Deus, você vai, olha para a Escritura, e a gente vê esse texto aqui, a gente vê que Malaquias, ele está denunciando o pecado como uma forma de tribunal. Ele está dizendo, vocês estão oferecendo coisas que não deveriam oferecer no altar do Senhor. E ele está falando isso a sacerdotes. A epígrafe do texto fala, o Senhor reprova os sacerdotes, que era o líder religioso daquele tempo. Então, o Senhor falava a eles, aos líderes daquele tempo. Eles não respeitam a Deus como Senhor, eles profanam a mesa de Deus e não se apercebem disso. Eles estão ali oferecendo, a gente vai mais na frente, o que eles estão oferecendo, sacrifícios que não deveriam ser oferecidos. Imagine só, a gente chegar à casa do Senhor, como todos vocês chegaram aqui nessa noite, para vir cultuar o Senhor. Você chegar aqui, e quando você sair daqui, você dizer, esse culto não foi para mim. Esse culto não falou nada comigo. Tudo que foi oferecido, eu não consegui aprender nada. Será que você realmente estava no culto? Será que realmente você veio com a única intenção de adorar o Senhor? A gente precisa parar um pouquinho de pensar nessas coisas. Porque às vezes a gente se acostuma a estar
todo culto, todo domingo, a gente vem pela manhã, pela noite, chega, senta, quando pede para levantar, a gente levanta, a gente ora, a gente louva, ouve a palavra. Mas que efeitos isso tem feito na sua vida? Que efeitos tem gerado no seu coração para que você ofereça algo ao Senhor verdadeiro quando você chega aqui no culto? E isso também serve para mim. Nós precisamos entender que quando nós passamos por aquela porta, é claro que a nossa vida deve ser diariamente de santidade ao Senhor, mas quando nós chegamos aqui, nós temos que reverenciá-lo por o que ele é, nós temos que entender que estamos em um momento que é para cultuar, um momento que foi dedicado, para que a gente possa assim fazer. E aqui o texto, o profeta Malaquias aqui vai denunciar e vai justamente apontar esse pecado, o profeta Malaquias vai apontar esse pecado a eles. E a gente também pode observar o perigo de não aceitar a repreensão do Senhor. E isso é algo muito delicado que nós precisamos tomar cuidado. De querer não aceitar a repreensão do Senhor. Aquilo que o Senhor tem alertado, tem falado, tem mostrado, tem usado os seus servos para que pudessem compor louvores, que pudessem trazer mensagens. E a gente diz, o Senhor não falou comigo. A gente precisa tomar cuidado, porque isso entra na igreja de forma muito sutil. Não pense que isso entra na igreja de forma rápida ou escancarada. É de forma sutil. Às vezes, são pequenos atos que vão fazendo você entrar na igreja do Senhor. E a gente olha que eles tinham os olhos fechados e o coração endurecido. Isso é interessante, eles retrucaram dizendo, em que te desprezamos nós? O que nós lemos no versículo 7. Em que te havíamos profanado? Eles retrucam com perguntas como dizendo assim, a gente não quer aceitar a tua repreensão, não. A gente não vai aceitar essa repreensão que tu está trazendo sobre a gente. Porque os olhos dele estavam fazendo aquilo que era correto. E eu preciso tomar cuidado, você precisa tomar cuidado com isso. De nós estarmos praticando aquilo que é mal, pensando que estamos praticando bom e muito mais, sem perceber que aquilo que estamos fazendo é algo ruim. A gente olha para um pouco mais para trás, a gente vê que no passado Caim ofereceu um culto a Deus, um culto indigno. A gente conhece a história de Caim. Caim oferece um culto ao Senhor sem observar os preceitos de Deus. Caim oferece um culto a Deus com o coração cheio de ódio e inveja. A gente vê isso no relato da história de Caim. Caim oferece um culto a Deus mesmo maquinando e praticando mal. Ele oferece sacrifício ao Senhor, mas o seu coração, a intenção do seu coração estava totalmente desvirtuado daquilo que o Senhor queria para ele. Caim tenta esconder o seu pecado, livrar-se das suas consequências, como se alguém pudesse fazer isso. Outros exemplos, os filhos de Eli foram destruídos porque profanaram o culto divino. Temos em 1 Samuel 4. A gente tem Coré, Datã e Abirão, foram mortos por oferecerem fogo estranho ao Senhor, Neemias 16. Nós temos muitos exemplos de homens que ofereceram cultos ao Senhor de forma que não deveriam oferecer, e o Senhor foi lá e repreendeu. O Senhor foi lá e trouxe punição sobre eles. Por quê? Porque estavam oferecendo culto ao Senhor de forma indevida. E a gente precisa ser alertado quanto a isso, irmãos. A gente precisa ser alertado quanto a isso. Porque senão a gente vai querer racionalizar tudo, a gente acaba dizendo que, não, eu tenho que ser racional em tudo, e a gente acaba deixando a fé de lado e colocando tão somente a razão. E a gente sabe que não é assim. Tem que ter um equilíbrio entre fé e razão. Eu preciso, como cristão, os que estão visitando que não são, entenda que eu preciso, quando chegar aqui, realmente oferecer um culto ao Senhor. E quando sair daqui, continuar esse culto ao Senhor. Então, o primeiro perigo que a gente vê é o perigo da racionalização. O segundo perigo é o da impureza na vida do adorador. É outro perigo que a gente consegue ver, que é apresentado nesse texto. A parte B do versículo 8, versículos 9 e 10. Ora, apresenta-o ao teu governador,
Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. E a gente olha para esse texto, a gente precisa ver alguns detalhes. Primeiro, a vida do adorador precisa vir antes da oferta. A vida daquele que está oferecendo algo ao Senhor precisa estar bem para que ele possa oferecer algo ao Senhor. Nós conhecemos, né, a história da Bíblia que vem nos relatar que se você tem alguma diferença com seu irmão e você vai querer ofertar algo, vá primeiro se consertar com seu irmão, depois você vem e deposita a oferta. Por quê? Porque se a sua oferta for entregue e você não estiver bem, o Senhor não vai aceitar a sua oferta. E é justamente por isso que a vida do adorador precisa estar bem, para que ele possa ser um ofertante digno. E a gente precisa tomar cuidado, porque o momento da oferta é um momento muito alegre. Às vezes a gente vem, oferta ao Senhor, nem todas as vezes tem como ofertar, como fazer, mas a gente precisa tomar cuidado. É o que ele fala aqui nesse texto que nós lemos. Eles estavam levando animais cegos, animais coxos e enfermos para oferecer como sacrifício ao Senhor. Imagine só. O Senhor dá todo o padrão anteriormente de como deveria ser o sacrifício. Os animais deviam ser perfeitos, não deveria ter nenhuma impureza. E aqui, então, eles estão oferecendo, estão levando para oferecer ao Senhor animais impuros. Estão pensando que a oferta era mais importante do que a vida do adorador, do ofertante. E é interessante que ele fala, né? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti que será favorável? Dizendo assim, leva lá para as autoridades, para ver se eles vão aceitar isso que você está trazendo aqui para mim. Leve lá para você ver se eles vão abrir os braços para receber. Não vão. Por quê? Porque é algo impuro. Então imagine só, eles estavam oferecendo algo impuro para Deus e não tinham coragem de oferecer isso aos governantes daquele tempo. Ao governador, como fala aqui especificamente o texto. E a gente precisa ter esse cuidado, porque se Deus não aceitar a nossa vida, ele também não aceitará a nossa oferta. A oferta muitas vezes revela a vida do ofertante. Pecamos contra Deus pela maneira como cultuamos, irreverência, superficialidade, leviandade. Tudo isso vem revelar a nossa maneira como estamos perante o Senhor. Deus diz, eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta, foi o texto que nós lemos. Nós precisamos, irmãos, entender que a nossa vida, a minha vida, precisa estar bem com Deus, para que eu possa ser um bom ofertante, para que eu possa realmente ser um ofertante digno de trazer e depositar com alegria aquilo que eu vou ofertar ao Senhor. Ainda que seja pouco, mas a minha vida precisa estar, como diz um amigo meu, no padrão que Deus colocou para nossas vidas. Precisa estar no padrão. E o culto precisa ser espírito e verdade. Isso aqui a gente vê que o culto precisa ser em espírito e verdade. A gente olha e vê que o Senhor lhe dá essas orientações. Deus não aceita fogo estranho no altar. Deus não aceita sacrifícios impuros no altar. Deus não aceita nada menos que o melhor. A gente olha, vê o texto. O culto precisa ser também de todo o coração, com sinceridade, com zelo, com amor, com alegria, com deleite. O culto oferecido ao Senhor precisa ser algo que a gente se alegre em realizar e fazer. Certo, pastor? Ele diz assim,
Se você sabe que você vai chegar ao culto e você vai sair pior do que você entrou, não vá. Aí você para meditar nessa frase. Inicialmente chega aos nossos ouvidos de forma ruim. Como assim? Eu não vou para o culto? Eu preciso estar no culto. Mas olha só, se você for sair do culto pior de como você entrou, isso é possível? Eu pergunto aos irmãos. Isso é possível você sair daqui pior do que como você entrou? Aí a gente precisa entender em qual aspecto você está querendo colocar. Se for de confrontação, sim, a gente precisa sair daqui mais confrontado do que como nós entramos aqui. A gente precisa sair mais instigado, mais incomodado a fazer algo mais para o Senhor. Mas a palavra que nós ouvimos aqui não é qualquer palavra. Não é o pastor que escreveu a palavra. Não é qualquer um que vem aqui escrever a palavra. É a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, traz benefício para nossas vidas. Então, a gente precisa entender que o culto precisa ser em espírito e em verdade. Precisa ser algo verdadeiro que é oferecido ao Senhor. Quando eu louvar, eu preciso louvar com entusiasmo o Senhor. Quando eu orar, eu preciso orar realmente confiando que o Senhor pode responder a minha oração quando Ele quiser. Hoje ou amanhã, depois não sabemos, mas o Senhor pode assim fazer. Então a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa ter esse cuidado. Outro perigo que a gente consegue ver dentro desse texto é o perigo de se oferecer para Deus o resto, não as primícias. E isso aqui a gente precisa tomar cuidado, que Deus não aceita, como eu falei, nada menos que o melhor. Deus não aceita nada menos que o melhor. E aí o melhor de cada um vai variar. O melhor do pastor não é o meu melhor. Obviamente que o melhor dele é muito melhor do que o meu melhor. Toda experiência, toda bagagem que ele tem, todo o tempo que ele já viveu e tudo que ele já fez. Então, o esforço dele, se ele se esforçar para fazer algo bem feito, ele vai fazer muito melhor do que se eu me esforçasse para fazer. Mas a gente não tem que olhar para isso. Você olha aqui, vê que os sacerdotes estavam trazendo para Deus animal cego, coxo, enfermo, dilacerado, defeituoso. Estavam oferecendo a Deus o pior, o resto, o imprestável. Estavam oferecendo ao Senhor aquilo que não prestava mais. Imagine só, você chegar... Aí eu levanto uma questão aqui para os irmãos. Você tem um valor para você ofertar, você vem trazer. Aquele dinheiro está rasgado. Você tem R$10 e está rasgado. E aí você chega aqui, eu dou, não dou. Você não quis passar aquele valor para ninguém durante o dia, porque você achou que o dinheiro estava ruim. Você não quis passar aquele valor para ninguém. Você foi fazer algumas compras e não quis passar esse valor. Aí você pensa, eu vou levar para a oferta. Aí você chega e dá os R$10 que está rasgado, você põe ali. Ninguém viu, só eu sei, e Deus está vendo. Será que isso é correto? É para a gente parar e pensar realmente, porque a gente tende a oferecer ao mundo as coisas melhores e acaba oferecendo para Deus o resto. A gente tem essa tendência, infelizmente. A gente tem essa tendência. Algo que acontece muito. Você está na sua casa, eu vou colocar R$100 no meu bolso, eu vou dar R$100 de oferta hoje. Tudo bem, você chegou aqui, aí você viu, chegou, o culto deu mais pessoas, tem muita gente ofertando, não, eu vou dar só 50, tem muita gente ofertando. Você tira 50 e põe lá. Essas pequenas coisas, irmãos, a gente precisa tomar cuidado, porque são perigos que cercam a vida de todos nós. Como cristãos que nós somos. Ninguém aqui é perfeito, a gente sabe disso. Mas o Senhor está observando tudo, em todo lugar, em todo momento. Não pense em você pode até enganar o pastor, mas a Deus você não consegue. E que bom que a gente não consegue enganar o Senhor. Então, eles estavam assim fazendo. E a gente vê que essa prática era totalmente contrária à ordenança bíblica.
A gente tem Levítico 22:20, Deuteronômio 15:21, o padrão que o Senhor coloca de como deveria ser oferecido o sacrifício para o Senhor. Esses sacrifícios eram um tipo de sacrifício perfeito de Cristo. Então tinha que ser feito de forma agradável. Eles pensavam, para Deus qualquer coisa serve. Eles retribuíam o amor de Deus com descaso. Não, para Deus qualquer coisa serve. A gente precisa colocar, pisar no freio e, opa, será que eu estou fazendo isso aqui? Será que eu estou realmente no padrão que o Senhor quer para a minha vida? A gente precisa pensar nisso. O versículo 9 deixa claro que Deus não aceita nada menos que o melhor. Foi o que a gente leu no versículo 9. Deus não aceita nada menos que o melhor. Deus não pode ser enganado pelos seus adoradores, nós sabemos disso, né? Deus não pode ser de forma alguma ser enganado pelos seus adoradores. A gente vê que Deus examina o coração, o bolso e o gasofilácio. Isso aqui eu achei interessante. O Senhor examina o coração, o bolso e o gasofilácio. Isso se encaixa justamente dentro do exemplo que eu falei ainda há pouco. Você pensa na sua casa, eu vou dar R$100 de oferta hoje. Mas você não sabe quantas pessoas vão chegar no culto, quantas pessoas vão ofertar. E quando é o momento do ofertório, você vê muitas pessoas se levantando para ofertar, muitas pessoas indo lá, levar a oferta. Não, opa, então vou dar só 50. Porque muita gente está ofertando hoje, né? Então, Deus, aí, som do seu coração, som do seu bolso, e depois ele vai ver lá no gasofilácio que você colocou. E isso, irmãos, são perigos que, se a gente não tomar cuidado, a gente vai estar oferecendo um culto que não é agradável ao Senhor. E entenda, o culto, a partir que você entrou, tudo que você está oferecendo aqui ao Senhor é culto. Louvores, muito ofertório, oração, a palavra, tudo isso faz parte do culto ao Senhor. Então, a gente olha e vê que realmente a gente precisa cada dia mais procurar estar ou agir de forma correta perante o Senhor. Outro perigo que a gente se encontra aqui nesse texto é o perigo de se honrar mais aos homens do que a Deus, que a gente também leu no versículo 8 e 9. O povo estava tendo mais respeito às autoridades políticas daquele momento do que ao Senhor dos Exércitos. O povo estava tendo mais reverência às autoridades. O povo era mais articulado na bajulação aos homens do que na adoração a Deus. Eles não tinham coragem de ofertar ao governador o que estavam trazendo para a casa de Deus. A gente já falou isso, um pouco sobre isso. Estava levando animais, coxas, animais enfermos, animais que não estavam puros para ser oferecido, mas eles estavam levando lá. Por quê? Porque isso estava trazendo demonstração de que eles honravam mais aos homens do que honravam a Deus. O povo buscava os favores de Deus, mas não queria agradar a Deus. A gente olha e vê, como eu falei no início, aqui o Senhor reprovando o sacerdote, e o povo estava indo lá, querendo, né, o favor de Deus, querendo as bênçãos de Deus, mas estavam um pouco se importando se aquela oferta ia agradar ou não a Deus. Eles estavam fazendo por fazer. Não, eu preciso fazer algum sacrifício, então eu vou fazer esse sacrifício aqui para que eu possa ser abençoado, para que eu possa receber favor de Deus. Não estavam se importando com aquilo que estava sendo oferecido ali no altar, ou que o sacerdote iria oferecer. E a gente olha para as nossas vidas, olha para as nossas igrejas, e a gente vê que, como eu falei, a oferta que a gente vem trazer na mão ao Senhor, aquilo que a gente vem oferecer ao Senhor, isso vai revelar o nosso coração. Isso vai revelar a intenção do nosso coração. E olhando para o que o profeta Malaquias ele apresenta aqui para a gente vê que há um perigo muito grande de a gente oferecer um culto inútil ao Senhor. Oferecer um culto que o Senhor não está recebendo. E a gente olha para isso, e Isaías 1,13 diz assim: foi assim na época de Isaías: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Isaías dizendo assim: vocês
Não continue trazendo isso não, por quê? Porque isso é abominação. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento, ao culto que é oferecido ao Senhor. E cada um conhece a sua vida, o seu dia a dia, como passa, as lutas que enfrenta, a gente sabe disso. Cada um é responsável pelos seus atos. Mas a gente precisa tomar cuidado. E quando eu falo culto, não tão somente estando aqui aos domingos, nas reuniões, não. É o seu dia a dia, no seu trabalho, na escola, na faculdade, com o seu vizinho, quer seja onde você estiver. O culto precisa ser oferecido ao Senhor de forma que agrade a Ele. A nossa vida precisa apontar para Deus. O nosso culto diário precisa apontar para o Senhor. E a gente sabe que o tempo que nós passamos na igreja é um tempo muito pequeno, comparado com o que nós passamos lá fora. Nossos relacionamentos com as pessoas, como nós falamos, como a gente se relaciona, como a gente trata as pessoas. Tudo isso mostra, ou o Senhor está observando, e isso é demonstração do nosso culto. A gente também olha para Amós, a gente vê que na época de Amós 5:21, ele vem dizer: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias da tua lira. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. A gente tem muitos textos que os servos do Senhor inspirados vão trazer para que a gente possa tomar cuidado de não oferecer ao Senhor um culto inútil. Um culto que não está glorificando a Ele. A gente sabe e a gente tem que louvar a Deus porque a nossa igreja tem liturgia. A gente tem que louvar a Deus por isso. Porque a gente sabe que muitas igrejas, o culto de 1h30, você tem 50 minutos de louvor, 15 de palavra, e o que sobra é aviso e outras coisas. Sabe disso. Então a gente precisa ser grato porque a nossa igreja se preocupa em pregar a palavra de forma fiel. A gente precisa se alegrar por fazer parte de uma igreja que assim faz, porque muitas igrejas não estão fazendo assim. E aí a gente entra em um último perigo, que é justamente o perigo de se enfadar no culto. O perigo de você ficar cansado no culto. E você começar a ter sono no culto quando você chega, ou quando está quase para terminar. Quando desprezamos o culto, sentimos canseira e não alegria na igreja. Quando a gente não valoriza o que a gente vem fazer aqui, a gente fica cansado muito rápido. A gente sente sono muito rápido. Eu estava tendo uma disciplina essa semana, uma modular, de eclesiologia, e o pastor que ministrava, ele falava justamente acerca disso. Que a gente se prepara para fazer muitas coisas, mas a gente não se prepara para vir cultuar a Deus. A gente não se prepara para vir cultuar o Senhor. A gente não se preocupa em dormir cedo no sábado, porque sabe que no domingo vai ter que estar na escola dominical. Não se preocupa com isso. Não, eu vou aproveitar o sábado à noite. Não estou dizendo que isso é errado, irmãos, de forma alguma. Eu estou dizendo que a gente precisa ter essa preocupação. É claro que no momento outro você vai precisar sair, ter algum aniversário, alguma coisa assim. Isso é normal, é da vida cotidiana. Mas eu preciso ter a preocupação de dizer, se eu dormir tarde, será que eu vou amanhã acordar disposto para ir para EBD? Será que eu vou oferecer o meu melhor pela manhã ao Senhor? Precisa tomar cuidado. Como eu falei nisso, são coisas simples do nosso dia a dia. Dormir mais cedo ou dormir mais tarde. Que peso isso tem no meu culto que eu vou prestar ao Senhor no outro dia? Que peso isso tem? E ele dizia isso, que a gente precisa se preparar para justamente oferecer ao Senhor aquilo que é agradável. Quando fazemos as coisas de Deus na contramão da vontade dele, encontramos não prazer, mas enfado, não comunhão, mas profunda desilusão. O pecado cansa. Fazer a obra de Deus relaxadamente cansa. Um culto sem fervor espiritual cansa. Uma pessoa vem à igreja e fica enfadada. Nada lhe agrada. A mensagem a perturba,
os cânticos a enfadam, ela está totalmente desanimada. O culto passa a ser um tormento em vez de ser um deleite. Tomara que esse culto acabe logo, porque eu quero ir para casa. Todos nós estamos à mercê disso, irmãos. Todos nós estamos à mercê disso. Porque nós somos seres humanos, nós sabemos disso. A nossa matéria é podridão. Então ela vai querer o conforto. Ela vai querer o descanso. Ela vai querer que você fique na sua casa no domingo à noite, ligue essa televisão, vá assistir um filme. A nossa carne quer isso. Porém, o Espírito nos desperta e diz: você precisa caminhar para a casa de Deus. Você precisa ir à igreja hoje, ter um momento de comunhão com os irmãos. Então, a gente tem que estar atenado a isso. E quando desprezamos o culto divino, recebemos o completo repúdio de Deus. Deus rejeita o ofertante e também a oferta. Deus rejeita o ofertante e sua oração. Quando nossa vida está errada com Deus, não temos sucesso na oração. Em vez de Deus ter prazer nesse culto, ele diz que isso é um mal. Em vez de Deus receber esse culto, ele diz que é inútil. A gente viu no versículo 10. Então, irmãos, que nessa noite, vocês que aqui vieram, nós que aqui viemos, que nós realmente possamos tomar cuidado, porque são perigos que estão nos cercando diariamente. Como eu falei, todos nós, se não tomarmos cuidado, estamos à mercê. E eu concluo dizendo que Deus espera ser honrado pelo seu povo por sua grandeza. Deus, ele espera que nós honramos, porque ele é o nosso Deus que é fiel, que é poderoso, que é santo, que é eterno, que é imutável. Tudo que a palavra dele diz que ele é, ele é. E a gente precisa se preocupar justamente em honrar e apontar a Deus. E a gente vê que o povo, aqui, no texto que nós lemos de Malaquias 1, do 6 ao 14, estava querendo oferecer ao Senhor aquilo que não tinha coragem de oferecer aos homens. E assim faziam. Mas a gente olha para esse texto e aprende que o Senhor não aceita nada menos do que o melhor. Nada menos que o melhor ele aceita. Então, quando você estiver cultuando ao Senhor, como eu falei que deve ser, o nosso culto deve ser diariamente, pense que a honra e a glória dizem respeito a Deus, mas nenhum dos dois será aceito por ele se não forem temperados com o mel do amor que ele deu, que ele nos entregou. Então, que a gente possa ficar com essa palavra nessa noite. Aqui eu quero encerrar e eu quero ainda fazer uma oração para que o Senhor nos abençoe. Mais uma vez agradeço ao pastor, agradeço ao conselho dessa igreja, que nos deu essa oportunidade. Somos muito gratos de poder estar aqui com os irmãos e, quando for possível, novamente, estarmos aqui com os irmãos para cultuar o Senhor. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez termos o privilégio, Pai, a grande oportunidade de transmitir a Tua palavra, Deus. Tu nos falou nessa noite acerca, Deus, de líderes que estavam ali oferecendo sacrifícios que não deveriam oferecer, e Tu reprovaste, Pai, fervorosamente eles ali, Senhor. Deus, que não venhamos cair no mesmo erro, Senhor. Nos ajude como igreja Tua, Pai, a Te oferecer nada menos que o melhor. Nos ajude como igreja Tua, Senhor, a Te cultuar em espírito e em verdade, ó Pai. Nos ajude a Te conhecer, lendo a Tua palavra, estudando, meditando dia e noite nela, ó Deus querido. Senhor, que Tu queira, Senhor, nos ajudar a assim fazer em todos os dias de nossas vidas, Senhor. Não somente quando chegarmos aqui no culto, ou na Tua casa, Senhor, mas que possamos fazer isso no nosso dia a dia, com nossos vizinhos, com nossos familiares, em locais de trabalho, de estudo, Senhor. Nos ajude a assim fazer, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor. Assim, Deus, nós te oramos e nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.